gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia nessa noite, no livro de Jó, capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Jó capítulo 42, nós estaremos lendo dos versículos de 1 a 6. O texto diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aí a leitura da palavra do Senhor. A história de Jó é bastante conhecida, o que é provavelmente uma das histórias, uma das mais antigas que temos da Bíblia. O livro nos leva a imaginar que a sua história acontece por volta do tempo dos patriarcas, talvez antes de Abraão, depois da Torre de Babel. E essa história, como os irmãos devem conhecer, fala sobre um homem que agradava o coração do Senhor. Tanto agradava o coração do Senhor que Deus teve prazer em exaltá-lo diante da assembleia de seus anjos e do próprio Satanás, que havia adentrado as dimensões celestiais. Diante desta exaltação, Satanás propõe uma aposta com o Senhor. Comece a tirar dele os seus bens, seus filhos, a sua saúde, e vamos ver se ele se mantém íntegro diante do Senhor. Fato é que Deus assim permitiu que acontecesse. Satanás tocou em tudo que era de Jó, em sua saúde, porém sem tirá-lo a vida. E durante toda a sua aflição, Jó não negou ao Senhor. Embora constantemente se queixasse, embora suas dores, embora tivesse que empreender um extenso diálogo com amigos que constantemente o acusavam, de forma que Jó defendia que nada havia feito para que merecesse o seu castigo, contrário a seus amigos que o acusavam veementemente de ter cometido um pecado que justificasse tais coisas. Depois desse longo diálogo e de muitas queixas e lamentos, o próprio Deus surge numa tempestade, do meio de um furacão, diz a palavra, e responde a Jó a partir do capítulo 38 desse livro, de forma que chegamos a essa resposta de Jó. Senão a primeira das vezes em todo o livro de Jó, que podemos considerar que Jó de fato adora ao Senhor em nossos termos. Ele não se queixa, ele não lamenta, ele simplesmente diz as palavras que iniciam essa resposta. E essas palavras serão o nosso foco no sermão desta noite. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que será que motivou um homem tão afligido a dizer essas palavras? O que levou Jó a proclamar diante do próprio Deus: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E mais importante, o que essas palavras significam para nós nesse momento, agora, no mundo em que vivemos, na história que temos visto. O que essas palavras significam para você e para mim? Eu espero em Deus que ao final desse sermão, todos nós possamos dizer com convicção inabalável, diante do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos
pode ser e será frustrado. Para isso nós vamos mergulhar por 3 pontos que passam pela história de Jó e chegam até nós hoje. O primeiro deles, e o nosso foco maior ainda, é sobre as 2 primeiras palavras. Bem sei, eu sei, eu tenho isso por certo, essa é minha convicção e dela eu não abro mão. Eu bem sei que tudo podes. O primeiro bem sei de Jó nesta noite é: eu bem sei, porque isso me foi revelado. Eu bem sei, porque isso foi dito para mim. Primeiro, vamos ver como isso funciona para o próprio Jó. E para isso nós temos que pensar em 2 coisas que afetam a Jó, que o ensinam profundamente que o Deus dele pode todas as coisas, e que agem na igreja, na sua e na minha vida hoje, que são a palavra e a presença de Deus. Primeiramente, a gente pode olhar, e mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto durante todo esse sermão. Para o versículo 5, a primeira parte. Eu te conhecia só de ouvir. Jó revela aqui que conhecia o Senhor por palavra. Ele conhecia o Senhor porque já tinha ouvido sobre o Senhor. E esta é a forma de conhecer a Deus. Ouvir a respeito do Senhor. Ouvir a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Tanto que Deus escolhe criar todo mundo que nós podemos ver mediante e simplesmente a sua palavra. Ele diz: haja luz, e há luz. Ele diz: haja vida, e a vida surge. É mediante a palavra que Jó conhece ao Deus que ele adora. Mas se nós seguimos o versículo, ele diz também: mas agora os meus olhos te viram, ou te veem. Porque Jó não conhece a Deus nesse momento só pela palavra. Mas Jó conhece a Deus também por sua presença. O livro de Jó começa com um homem que já é reconhecido por Deus. Isso é importante de nós definirmos aqui, pois a nossa tendência é olhar para esse versículo 5 e denegrir um pouquinho a primeira parte, os meus ouvidos já te ouviram, como se fosse inferior à segunda. Mas agora os meus olhos te viram. Mas nós esquecemos que esse homem que já tinha só ouvido a respeito de Deus, é aquele que foi exaltado diante do próprio Satanás. O que significa que para você e eu vivemos uma vida de santidade, uma vida temente a Deus, uma vida que dá valor ao Senhor e que Ele reconhece como profundamente inspirada por Ele. Nós não precisamos de nada mais do que palavra a primeiro momento. É a palavra de Deus que age nos corações, é a palavra de Deus que tem poder. Mas também não podemos deixar de lado o poder que há na presença do Senhor. Que no tempo de Jó e em todo o Antigo Testamento se manifestava por meio do que nós chamamos de teofanias. É a tempestade que surge, é a brisa que sussurra a Elias no deserto, é a sarça ardente que fala com Moisés. Deus se manifesta diante dos seus. Então, mais uma vez, o que nós vemos agir em Jó, para que ele consiga dizer: bem sei que tudo podes, são a manifestação da palavra do Senhor que o leva a conhecer a Deus, e da própria presença de Deus, que aprofunda o seu coração no mistério divino. As 2 coisas andam juntas, nunca separadas. Uma não é mais forte ou melhor que a outra, de forma que possamos dizer: a palavra é melhor do que a presença, ou a presença é melhor do que a palavra. Onde estiver a palavra de Deus, ali o Senhor está. E onde o Senhor estiver, Ele não há de se calar. Palavra e presença caminham juntas. Isso é o que vemos também durante todo o período do Novo Testamento. É o que nós aprendemos com os autores neotestamentários. Romanos 10,14 apresenta um questionamento de Paulo para os seus leitores. E como crerão naquele de quem nada ouviram?
como ouvirão, senão a quem pregue? Não há clamor ao Senhor, não há invocação do Senhor, se não houver palavra. Conhecer ao Senhor vem da palavra, mas também do Espírito. O mesmo Paulo diz o seguinte, que nós e todo aquele que for tocado pela palavra de Deus, recebeu um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sem o Espírito de Deus agindo em nossos corações, a palavra também não age. E sem a palavra de Deus agindo em nossos corações, o Espírito também não está lá. As duas coisas caminham mais uma vez juntas, de forma que vemos isso claramente na vida de Pedro, pós-ascensão do Senhor Jesus, na igreja de Atos. Nós lemos lá em Atos 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Aqui Pedro estava respondendo aos líderes judeus que haviam aprisionado ele, João e alguns outros apóstolos. Cheio do Espírito Santo, Pedro fala. E se isso ainda não te convence, claro, Atos 2,14. Então Pedro se levantou junto aos 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Nós tendemos a esquecer que depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os fez manifestar o dom de línguas diante de uma multidão, de forma que cada um ouvia o que os apóstolos diziam na sua própria língua, que o agir do Espírito levou Pedro a pregar. Não a se derramar em lágrimas simplesmente, não simplesmente a cantar com toda a sua voz, mas a pregar. Quão difícil é nos lembrarmos e quão difícil é para as igrejas hoje se lembrarem de que quando o Espírito Santo está presente, há a palavra, a pregação. Não há só louvor, não há só oração, a palavra. E se não era a ação do Espírito, Atos 2,41, após essa pregação cheia do Espírito Santo diz, e os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se não houver Espírito e não houver palavra, isso não acontece. É por isso que a palavra e a presença de Deus hoje para nós tem que ter um significado máximo. Tem que ser as nossas ferramentas no trabalho do Senhor. Para isso eu dou um exemplo aos irmãos, mais uma vez vindo da palavra. Os irmãos com certeza devem conhecer a palavra de Deus em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, onde Deus leva o profeta a uma visão angustiante, tenebrosa, massacrante, onde Deus mostra ao profeta, e o texto diz que Deus caminha junto com Ezequiel, o leva pelo meio desse vale, ossos secos, muito secos, por toda parte. Deus pergunta ao profeta, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E o profeta, num misto de dor, de aflição, de angústia e até mesmo talvez de descrença, por que não? Ou também de humildade diante do Senhor, diz, só tu sabes, Senhor. E a primeira ordem de Deus para o profeta foi, profetize esses ossos. Vá, pregue aos ossos secos. Pregue ao cemitério, onde todos já estão enterrados. Pregue onde ninguém mais pode ouvir a sua voz. Faça algo, talvez nós olhemos para isso e nós já sabemos o desfecho, mas quando Ezequiel olhou para essa ordem, ele pode ter pensado, que coisa tão estranha, absurda, pregar para ossos mortos. Mas ele prega, e os ossos se enchem de carne, e eles voltam a ser corpos, porém,
ainda não estão vivos. É aí que Deus pede ao profeta: então profetize ao Espírito, para que sopre sobre esses corpos, e quando o Espírito vem, esses corpos ganham finalmente o fôlego de vida, porque palavra e Espírito caminham juntos e são necessários para que haja vida, para que haja transformação, para que haja mudança de coração, de mente, para que aqueles que antes estavam mortos voltem a viver. Se você, assim como eu, é um desses hoje, é porque palavra e Espírito agiram diante de você. Se antigamente a presença de Deus se manifestava em tempestades ou em sarças ardentes, hoje a presença de Deus é manifesta a todo aquele que nele se achegar e nele crê por meio do Espírito de Deus, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. Todos receberão, o Espírito de Deus é derramado sobre os povos. Então, dessa forma, Ray Ortlund Jr., no seu livro sobre avivamento, diz o seguinte: 2 recursos estarão sempre lá para usarmos: o Espírito e a palavra. A igreja não pode, você e eu não podemos negligenciar aquilo que o Espírito de Deus e a palavra de Deus podem fazer. O poder que há na presença de Deus manifesta em sua palavra. É assim que Deus transforma, é assim que Deus cura, é assim que Deus liberta o seu povo, é assim que Deus aviva uma igreja e mostra que Ele pode todas as coisas. É por causa da palavra e do Espírito que eu posso dizer de Jó para você hoje: bem sei que Deus pode todas as coisas. Mas o nosso segundo ponto, Jó pode dizer bem sei, por causa do seu sofrimento. Não precisamos nos aprofundar muito, porque creio que todos os irmãos conhecem a história de Jó e sabem pelo que ele passou. Mas eu gostaria de separar para vocês algumas formas com que o sofrimento de Jó atinge ele. Primeiro, pelo sofrimento pessoal que ele teve. Lá em Jó capítulo 2, versículo 7, você não precisa abrir sua Bíblia. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Feridas purulentas que ele precisava coçar com um caco de telha. É tudo que sobrou para Jó depois daquela aposta que Satanás faz com Deus. Jó também sofreu algo que podemos considerar, e para fins desse sermão, eu direi aos irmãos que funciona como uma perseguição. Perceba, quando Jó perdeu os seus rebanhos, que na época eram um sinal da sua riqueza, o texto bíblico nos diz, lá em Jó capítulo 1, primeiro no versículo 15, de repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. No mesmo texto lemos, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Jó sofreu com seus inimigos vindo e tirando a vida de seus próprios servos, levando aquilo que para ele era precioso. Jó sofreu também com o inesperado. O texto bíblico nos diz que de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa onde estavam reunidos os filhos de Jó, de forma que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Jó 1,19. De forma inesperada chega uma tempestade, um vento muito forte, e retira de Jó aquilo que ele mais amava. Por fim, Jó sofre todas essas coisas, não pelo poder de Satanás, mas pela permissão de Deus. O Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Jó 2, versículo 6. A obra estranha do Senhor, Ele próprio apresenta isso, é difícil para nós entendermos. Mas fato é que Deus muitas vezes prova
Todos esses tipos de sofrimento que foram colocados diante de Jó, as suas dores pessoais, os seus inimigos que perseguiram os seus servos, os acontecimentos inesperados e a própria provação do Senhor se manifestam em vários momentos durante a leitura bíblica. Eu quero focar mais uma vez com você aqui no texto do Novo Testamento, para mostrar para você como servos do Senhor às vezes sofrem de dores pessoais. Assim como Paulo disse uma vez, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 2 Coríntios 12, 7. O povo de Deus sofre com a perseguição. Hebreus 11:37 nos diz, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O povo de Deus lida com o inesperado. Quando os discípulos saem num barco junto com Jesus, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Em Marcos 4:37. O povo de Deus resiste a provações. 1 Pedro 1,6 e até toda a carta de 1 Pedro nos fala sobre isso. Pedro escreve, embora, irmãos, no presente, se necessário, sejam contristados por várias provações. As aflições de Jó não são diferentes da que a igreja passou no Novo Testamento e passa até hoje, pois nós vivemos na mesma época que essa igreja, na mesma época que essas pessoas, na época de Pedro, na época de Paulo, nós vivemos nos últimos dias. E nesses dias tereis aflições. É o que o próprio Jesus nos ensinou em João 16:33. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu repito mais uma vez aqui uma figura que a nossa igreja já conhece e que alguns irmãos vão conhecer hoje. Muitas vezes as cortinas precisam ser fechadas, as luzes precisam ser apagadas para que vejamos a luz mais intensamente. Assim como numa sala de cinema. Da mesma forma, muitas vezes as aflições vêm e a primeiro momento pode parecer que todas as luzes estão apagadas. Pode parecer que, como o próprio Jesus disse, somente no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e essa é a luz que brilha mais forte que qualquer escuridão, que qualquer sofrimento, que qualquer praga, que qualquer desavença. Eu venci o mundo. Jesus venceu e Ele aplica essa vitória em nós. Portanto, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no paralelo. Se as dores pessoais afligem o homem de Deus como um espinho em sua carne, ele ainda pode dizer, mesmo que tenha pedido 3 vezes ao Senhor que o afastasse dele, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8, 9. Se o espinho parece muito grande, a graça de Deus é maior. Se a perseguição aflige os homens de Deus e os servos à espada, assim como os servos de Jó, Pedro responde, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E ele ainda diz, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês.
Se o inesperado é tão difícil, tanto nos aflige, Jesus despertando, repreende o vento e diz ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquieta e tudo fica bem. Marcos 4:39. Porque não existe inesperado que o Filho de Deus não conheça e não esteja pronto a repreender. E se a provação vem, se Jó é provado, se a igreja é provada, é para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Porque quando o ouro passa pelo fogo, ele é refinado. A palha queima, mas não o ouro. Então, o maior erro que nós, como igreja, como servos de Deus, podemos cometer quando passamos por aflições, assim como Jó passou, não é a nossa lágrima. Porque você pode chorar. Chore sim diante de Deus, você pode. Não é o seu medo, nem a sua dor. Não são erros. Quando dói, você não está falhando com Deus. Mas o maior erro que nós podemos fazer e realizar quando estamos em sofrimento é não olhar para Deus e ter esperança de que a nossa aflição e a nossa provação são oportunidades para que Ele pare as tempestades, para que Ele fortaleça a nossa fé, para que Ele adorne ainda mais a coroa da salvação que Ele colocou nas nossas cabeças. A provação serviu para que Jó percebesse. E perceba, nesse momento ele não recebeu nada de volta ainda. Nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que ele há de ser restituído no dobro que ele tinha, como diz o versículo 10 desse capítulo 42, que você tem aí a sua Bíblia aberta. Mas Jó ainda não sabe disso. Jó continua sendo o mesmo homem derrotado, o mesmo homem afligido, o mesmo homem ferido. Porém ele sabe que os planos de Deus ninguém pode frustrar. O seu sofrimento ensinou isso para ele. Eu não gosto de sofrer. Eu tenho medo de sofrer. Eu não queria precisar sofrer. Mas talvez seja necessário. Mas se for, e será, isso em nada muda o plano de Deus para mim e para a sua vida. Em nada. Em nada. Como diz uma música, minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não devem e não podem me impedir de caminhar. Não devem, não podem. Se diante de mim o mar se transformar em tempestade, o meu Deus é poderoso para mandá-las parar. O seu Deus é poderoso para mandá-las parar. Não tema. Não tema. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas e nenhum de seus planos será frustrado. Por fim, nosso terceiro ponto. O primeiro, eu bem sei que tudo podes, porque o Senhor me revelou. Segundo, eu bem sei que tudo podes, porque a minha aflição me mostrou. Mas o terceiro ponto, e ele não é simplesmente uma motivação, mas também um resultado. Eu bem sei que tudo pode, Senhor, porque isso me humilha. Porque sou humilhado pelo seu poder. Perceba que no texto que nós lemos, Jó declara no versículo 3, logo após dizer, bem sei que tudo pode, Senhor. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, Senhor, eu falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas para mim.
Jó coloca todos os seus questionamentos. Jó coloca mais de 30 capítulos de história bíblica, onde o mesmo se desprende num grande diálogo com seus amigos, que dura horas, se não dias. E ele está disposto a jogar tudo isso fora, a dizer: eu perdi tempo com esse lero-lero aí, com esse papo tão cabeça que eu coloquei diante dos meus amigos. As minhas reclamações, Senhor, foram só palavras sem entendimento. É o que Jó diz. Eu falei de coisas que são maravilhosas demais para que eu mesmo entendesse. Jó, que queria tanto defender a sua causa diante de Deus, que provavelmente queria depositar ali, fazer o seu boletim de ocorrência, prestar contas diante do juiz e questionar por quê. De repente ele, não mais. Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diz o versículo 6. Perceba que Jó nunca chegou a saber o que acontecia nas regiões celestiais. Jó nunca chegou a descobrir que enquanto ele raspava as suas feridas com um caco de telha, humilhado, derrotado, o Senhor Deus o apresentava diante de Satanás com glórias. Satanás está vendo aquela figura ali, toda afligida, derrotada, que até me questiona, que até pergunta por quê, e até está pedindo para morrer. Esse homem está vencendo a sua provocação, porque ele chora, porque ele está aflito, ele questiona, mas ele não abre mão de mim, Satanás. Você perdeu. Perceba que ao final do livro, cadê Satanás? Foi embora. Porque no reino de Deus as coisas costumam ter outra cor. No reino de Deus as aparências são diferentes daquilo que nós esperamos. No reino de Deus, humilhação é vitória. E eu não preciso de Jó para me ensinar isso somente, porque o próprio Deus, na pessoa de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, me ensinou isso, ensinou a você também. Filipenses 2, com seu belo hino teológico que Paulo descreve para nós, nos ensina isso. Jesus deixou o exemplo, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou apegar-se. Para que você compreenda melhor isso, eu quero colocar para você o mesmo paralelo que os homens que leram essa carta de Paulo entenderam durante o reinado do Império Romano. Ora, os imperadores, os Césares, se proclamavam deuses na terra. Eles se agarravam a esse nome por qualquer custo, e todos deveriam dizer: César é Senhor. Homens fracos, falhos, perversos, porém apegados a serem deuses. Jesus ensinou que ser Senhor é não levar tudo isso em conta. O verdadeiro Senhor não é aquele que se agarra a isso com toda a sua força, mas é aquele que está disposto, por amor aos seus servos, a despir-se da sua glória no céu, a despir-se da sua santidade e glória nos céus e vir, ainda em glória, ainda em santidade, porém todos eles cobertos diante de uma capa de carne, um rosto de homem, trabalhador, afligido, servo de todos. Não é aquele que se agarra à pompa de ser Deus, mas é aquele que está disposto a ser cuspido na cara quando diz: eu sou o Filho de Deus.
Mas Paulo continua dizendo para nós que essa humildade chega ao ponto extremo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. No versículo 8 de Filipenses 2. Ele não está só disposto a descer dos céus e a desagarrar da sua própria glória celestial, mas ele está disposto a morrer. Paulo está nos ensinando que Senhor e Rei é aquele que está disposto a morrer pelos seus, e não aquele que é sanguinário e tira vidas. Paulo está nos ensinando que essa humilhação que está disposta a morrer é aquela que é exaltada. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 9. Jesus nos ensinou com a vida dele de obediência e sacrifício que as nossas batalhas da fé não são vencidas com pretensões, com pompa, muito menos questionando a Deus como Jó tentou fazer. No reino de Deus as coisas tendem a ter diferentes aparências do que nós esperamos. Se para nós ser um escravo é ser denegrido, preso, humilhado, Jesus ensinou que escravo no reino dos céus é aquele que é o maior. Tanto que nenhum de nós, em nossa humilhação, vai sequer arranhar o que foi a humildade e a humilhação de Jesus. É por isso que ele é rei. É por isso que ele é exaltado. Sabia disso? Jesus é exaltado não porque ele veio em seu cavalo branco. Ele ainda virá. Jesus é exaltado sobremaneira, Paulo nos diz, porque ele tomou sobre si o seu e o meu pecado, carregou uma cruz, teve suas mãos perfuradas, sangrou até a última gota e entregou o seu espírito, porque ele serviu a todos, porque ele lavou os pés dos seus discípulos, porque ele obedeceu como ninguém jamais obedeceu. Jesus é rei, porque ele foi o mais humilde de todos. Diferente de qualquer forma, de qualquer rei, que qualquer um já conheceu, que tentou achar que seu poder era baseado na força de sua espada, na violência dos seus decretos, na dureza dos seus impostos, não. Jesus é rei porque ele lava os pés dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa é essa? E esse é o nosso exemplo para a nossa vida, é o exemplo de Jesus para a nossa vida. Tiago 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E ainda 1 Pedro 5, 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Você quer dizer como Jó, bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado? Eu quero. Para isso eu vou ter que me humilhar. Para isso eu vou ter que largar e soltar as rédeas do controle. Para isso eu vou ter que deixar de lado qualquer pretensão de que eu controlo qualquer coisa. Eu vou ter que deixar de lado qualquer forma de achar que eu já tenho a fórmula. Eu já sei como ser o melhor pregador. Eu já sei como ser o melhor músico. Eu já sei como deixar diante do Senhor o melhor louvor. Não. Não. Quem assim pensa não poderia estar mais longe de Deus. Porque o maior no reino dos céus é aquele que sabe se humilhar. Se nossa igreja, se a PIB de Pinhal, se a segunda IPI de Andradas e qualquer igreja quiser ver o poder de Deus, ela vai ter que estar disposta a dizer que os seus melhores instrumentos não são nada. Que as suas melhores liturgias não são bastante. Que a beleza dos seus templos não são aquilo que movimenta o coração de Deus. Vão ter que estar dispostos a se arrepender
a se humilhar, para que no tempo certo Deus nos exalte. Você tem aquela pessoa que você deseja muito que esteja aqui na casa do Senhor junto com você? Você pode ter a melhor palavra para ela, o melhor conselho. Mas se você quer que ela esteja aqui mesmo, humilhe-se, chore, lance suas lágrimas diante de Deus. Largue suas pretensões de achar que você vai fazer alguma coisa, ou de que eu vou fazer alguma coisa, que o louvor da sua igreja há de fazer alguma coisa, que a pregação em sua igreja há de fazer alguma coisa. Largue as suas pretensões. Quero dar 2 figuras para vocês. A primeira é de um elefante que cruza uma ponte. Nessa ponte há vários outros animais, e junto com o elefante vai uma pequena pulga em seu cangote. Quando o elefante começa a caminhar na ponte, ela começa a tremer, todos os animais saem correndo, cada um para o seu lado. Quem estava na metade volta para trás, quem já estava na pontinha corre. Vai que essa ponte cai. Quando o elefante chega ao final do trajeto, a pulga fala assim: nossa, meu amigo, olha o movimento que a gente causou. Nós somos pulguinhas, irmãos. A gente não mexeu 1 centímetro dessa ponte. A outra figura que eu deixo para você, essa primeira figura representa isso. Abandonemos as pretensões. Lembre-se de que a pequena fé é aquela que move o monte. E eu te digo mais. Jesus disse isso, que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montes, para homens de grande ou pequena fé? Pequena fé. Ele não escolheu os fariseus que achavam que podiam mover a terra e céus. Ele escolheu os simples, que mal conseguiam se firmar 2 passos em cima da água, sem temer as ondas. Por algum motivo que a gente não entende, são esses que o Senhor quer ao seu lado. Deus não quer os fortes não, irmãos. Se você algum dia achou que era isso que Deus queria de você, que Ele queria que você fosse alguém forte, capaz, que você posicionasse sua mão e abrisse o mar. Quem abriu o mar foi o homem que virou para Deus e falou: Senhor, eu não sei nem falar. Deus quer os fracos, porque o poder dele se manifesta na fraqueza. Aquele que se acha forte não precisa de Deus. Mas aquele que sabe que é fraco, esse vê Deus agir na vida dele. E esse diz: bem sei que tudo pode, Senhor. Mas a minha segunda ilustração é de uma criança que, diante do mar, junto com seu pai, está nos seus primeiros passos de aprender a nadar. Enquanto as ondinhas vêm no raso da praia, ele bate os seus braços violentamente, as pernas com toda a força. Ele se movimenta. No final do dia, o pai dele pergunta: meu filho, por que você estava tão agitado? Ele fala: pai, se eu não me mexesse, se eu não fizesse força, eu afundaria. Mas durante todo esse trajeto, o pai esteve constantemente segurando o filho por debaixo dos seus ombros. O pai não soltou ele em nenhum momento. Você acha mesmo que esse menino iria se afogar? Não. Mas muitas vezes a igreja é tentada a achar que as suas fórmulas, a achar que os seus modos, a achar que os seus meios são aquilo que a mantém distante de afundar. Isso é pretensão também. Porque Deus pode agir de formas que nós nem imaginamos. Se Deus vem, rompe os céus, desce a terra e faz tremer os montes, diz Isaías, Ele há de fazer coisas que não imaginamos. Coisas que fogem da nossa compreensão. Coisas que fogem da caixinha, geralmente, onde nós colocamos Deus e achamos que é só daquela forma que Ele age. Esteja disposto a saber que Deus pode agir na sua vida de formas que você não espera. Esteja disposto a saber que Deus pode trabalhar dentro da sua igreja
Independente se o seu som é o melhor, ou se os louvores estão sendo tocados da forma que mais te agrada, ou se a pregação é aquela pregação que você mais gosta. Saiba disso. Saiba que os seus braços não estão te segurando, mas quem está sustentando a igreja é o poder de Deus. Eu digo aos irmãos, eu tenho plena convicção disso. Plena convicção. Eu gostaria que você também tivesse. Quando nós compreendemos que Deus prefere a nossa humilhação acima de todas as nossas outras coisas, nossos objetos, nossas liturgias, nossos instrumentos. Quando nós entendemos que Deus prefere isso, e nos humilharmos, orarmos a Deus, caímos de joelhos diante dele, daí sim, veremos o seu derramar, o seu agir, e ele vai nos dar motivos para dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Humilhe-se diante do Senhor, e no tempo certo, você que está precisando de uma cura, de um conforto, de alguém que enxugue as suas lágrimas, de alguém que te dê propósito na vida. Igreja do Senhor que quer ver as suas cadeiras cheias, pessoas sedentas do conhecimento de Deus, cantando a plenos pulmões e orando de todo o coração. Igreja que quer ser recebida diante de Deus e falar: servo bom e fiel, pois eu te dei 5 talentos e você multiplicou eles em 10, 30, 60, a 100 por 1. Humilhe-se diante do Senhor, é só isso que você precisa. E Ele os exaltará. São essas as maiores aplicações da palavra de hoje. Não digo as maiores, mas as mais imediatas. A primeira é que Jó diz: bem sei, mais uma vez, por causa da palavra e da presença do Senhor. E nós não podemos abandonar o poder que há na palavra do Senhor, muito menos na presença do seu Espírito Santo. A segunda é que devemos tomar cuidado para que em nossas lágrimas, o nosso sofrimento, não nos deixe esquecer de que Deus é aquele que pode todas as coisas e pode mandar as tempestades parar. E pode transformar o nosso choro em riso e o espinho na carne em exultação da glória. Terceiro, não podemos nos esquecer de que o que Deus quer de nós é mais do que tudo aquilo que nós podemos entregá-lo, mais do que todo ouro, mais do que toda prata. Ele nos deseja humilhados diante da sua presença, sem pretensões, sem ferramentas, só nós. Mas eu quero deixar uma última aplicação aqui, talvez, agora sim, ela seja a maior de todas. Não se esqueça de que não foi apenas Jó que nos ensinou todas essas coisas. E eu deixo essa aplicação principalmente para você que deseja, mas nunca pôde dizer isso. Talvez você olhe para o seu próprio coração hoje e diga: mas como eu faço para alcançar isso? Como eu faço para dizer assim como Jó, bem sei que tudo podes? Como eu faço para conhecer esse Deus? Eu ainda não me converti, ou pelo menos eu acho que não. Tem momentos que eu estou aflito ainda, tem momentos que eu peco. Eu nunca fui lá na frente da igreja e disse: eu aceito o Senhor. Lembre-se que Jesus ensinou todos esses passos aqui. Sabe, a palavra e o Espírito que podem agir no seu coração? Jesus é essa palavra. Jesus é um com esse Espírito. A palavra diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
Glória como do unigênito do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria palavra de Deus que pode mudar corações, transformar corações. Jesus é essa palavra. Jesus é um com o seu Espírito Santo e com o Pai. Mais do que isso, Jesus é aquele em cujo sofrimento máximo trouxe para você a maior das bênçãos, a maior das graças. Jesus não enfrentou um espinho na carne mais uma vez, ele enfrentou pregos em suas mãos e lanças em seus lados, sangue derramado e sofrimento maior do que você pode imaginar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque Jesus não só foi destituído de todo sofrimento, mas ele viu o próprio Pai virar o rosto para ele e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Se você acha que sabe como Jesus sofreu, eu te digo, você está enganado. Você nunca vai sentir o tamanho do sofrimento que ele teve por você e por mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque assim como o pequeno espinho de Paulo, essa fraqueza nos revelou, esse sofrimento nos revelou a graça de Deus que nos sustenta. Mas a terceira coisa, nós já falamos disso. Lembre-se que Jesus se humilhou por você, que Ele veio dos céus, Ele deixou que lhe cuspissem no rosto, Ele deixou que lhe açoitassem, que zombassem dele, que o expusessem à vergonha, à dor. Lembra-se de Judas, quando os soldados chegaram? Só de Jesus falar que ele era o próprio Cristo, só dele falar, eu sou Jesus, os soldados caíam para trás. Só que ele deixou que eles o agarrassem, prendessem e matassem por você. Sabe por quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus está a um joelho dobrado de distância de você agora. Agora. Ele está a uma oração de distância. O Espírito Santo dele habita em nós e a presença dele é manifesta em nosso meio. Ele não está distante de você hoje. Você não precisa vir aqui à frente. Você não precisa dizer, eu aceito Jesus. Você só precisa crer nele de todo o seu coração. Seus pecados serão perdoados e você será transformado. E você vai voltar para esta igreja e vai dizer, bem sei que tudo pode, Senhor. Tudo pode, pois o Senhor pegou essa carcaça moída pelo pecado e transformou em um servo do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Em Jesus nós podemos ver os planos eternos de Deus, seus pensamentos. Em Jesus nós vemos a revelação de Deus para o mundo, dizendo mais uma vez para nós, eu posso, filho, todas as coisas. Meu plano eterno para você nunca será frustrado.